A Bíblia, ela diz que Jesus chorou. E é verdade. Jesus, ele chorou. Mas qual foi a razão, o motivo a qual fez com que Jesus, ele chorasse? Lá no começo, lá atrás, havia uma promessa de Deus. Deus fez uma promessa. Desde de Abraão, de Isaac, de Jacó. E essa promessa era que iria nascer o Salvador, o Messias, o Cristo, que ele viria ao mundo. Jesus, ele viria ao mundo. Jesus seria rei e seria o Salvador de todos os judeus, de todos eles, de todos nós. E o que acontece? Eu imagino, eu penso assim, que todo homem que casava, toda mulher, quando eles casavam, eles já casavam pensando nessa promessa, né? É claro, né? Se tem uma promessa que vai nascer, vai vir um Messias, vai nascer o Salvador do mundo, poderia ser através de mim e a minha mulher, né? Então eles casavam e eles tinham muitos filhos. Muitos filhos. Você pode ver na linhagem, né, de Cristo, né, atrás, na genealogia, né, que a Bíblia conta, são muitos filhos, são muitos homens. Então eu imagino isso. Quando eles casavam, eles já casavam, eles pensavam isso. Ó, Messias, eu posso ser o pai do Messias, ele pode, né, o Cristo, o Salvador, pode vir de mim e da minha mulher, da minha família. Mas o que acontece? Quando Cristo vem, ele nasce pobre. Jesus, ele nasce, né, de José, o pai humano, José, e de Maria. José era muito pobre, Maria também, e José era carpinteiro. José era carpinteiro. E o que eles imaginavam, né, que quando Jesus viesse, o Messias viesse, eles não iam nascer de uma família pobre, de carpinteiros. E eles achavam que Jesus seria o rei, né, que estaria no lugar de Davi. Eles achavam que Jesus ia ser rei, né? E que ele traria o fim ao sofrimento, à escravidão e a tudo que eles sofriam. Ele seria o Salvador. Só que a ideia de Salvador era outra. Jesus, ele ia vir para salvar o seu povo da condenação, do juízo de Deus. Jesus, ele veio como um salvador do pecador, das pessoas que sofrem. Essa era a ideia de Cristo vir o Salvador, né? E não daquele conflito que eles viviam, do sofrimento político, econômico, social, né? Mas quando Jesus vem, ele nasce ali pobre, eles não creram que aquele ali era aquele Messias prometido, que aquele era o rei de Israel. Eles não entenderam, né, que Jesus era rei, né? Jesus, ele é rei, hoje ele ainda é rei, né? Mas eles não entenderam. Eles imaginaram que Jesus ia reinar lá, né, como
Davi, como Salomão. Eles não entenderam a ideia de Jesus ser o rei. Até Jesus, quando estava diante de Pilatos, ele falou: meu reino é eterno, meu reino não é neste mundo. Fica tranquilo, Pilatinho, pode ficar tranquilo aí você. Eu não vim tomar o seu lugar, o lugar de ninguém. Eu não vim aqui para tomar o lugar do rei daqui, não. Meu reino é em outro lugar. Meu reino é lá na glória, junto com meu Pai. Então eles não creram em Jesus. Eles não receberam a Jesus. Eles não acreditaram que ele era o Messias, por ter nascido pobre, por ser uma pessoa muito humilde, muito pobre, muito humilde. Então eles não creram e eles rejeitaram a Jesus. Jesus ele veio primeiramente para o seu próprio povo, para os judeus ali, né? Ele veio para o mundo inteiro, para salvar todos nós, mas primeiramente ele disse: eu vim para os perdidos de Israel. Ele falou que ele veio para as ovelhas de Israel, primeiramente, mas que tinha ovelhas que eram de outros rebanhos, nós, e que ele iria buscar, né? Ele iria arrebanhar todos num rebanho só. Mas primeiramente ele veio para o seu próprio povo. Jesus nasceu ali judeu, só que ele nasceu pobre e humilde, então o seu povo não recebeu, não aceitou. Então o que acontece quando Jesus chora? Jesus ele vai entrando lá em Jerusalém, e a Bíblia diz que Jesus chorou. Jesus, ele chorou de tristeza, ele ficou muito triste. Jesus ficou triste porque ele veio para o seu povo e o seu povo não o aceitou. O seu povo não o recebeu como deveria ter recebido, né? Então, o choro de Jesus entrando em Jerusalém é de tristeza, da incredulidade daquele povo. E outra vez vemos Jesus chorando quando o seu amigo Lázaro, ele morre. Lázaro, ele está doente e ele acaba morrendo daquela doença que ele tinha contraído. Ele era muito amigo de Jesus. Jesus era amigo de Lázaro e de Marta e de Maria, suas irmãs. Jesus, muitas vezes, ele se hospedava, ficava na casa de Marta, de Maria, de Lázaro. Eles tinham muito dinheiro, eles eram de uma classe melhor, então eles cuidavam de Jesus, eles ajudavam a Jesus. E acontece que Lázaro ele acaba morrendo. Lázaro morre. Então Jesus ele vai até a casa de Lázaro, de Marta, de Maria, de Lázaro. E quando chega lá, Marta e Maria, as duas, elas dizem a mesma coisa. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, né? Então, Jesus, ele pede que levem ele até o túmulo de Lázaro, onde estava sepultado, e eles levam Jesus até lá. O sepultamento era feito numa caverna, né? Numa rocha. Até o sepultamento de Cristo foi assim, né? Depois ele ressuscitou, mas foi assim. Foi numa rocha, tinha um buraco, e ele se tampava com uma grande pedra. É assim que era feito o sepultamento. Não hoje, né? Aquele cavalo, aquele buraco no chão, não. Era na rocha. Então eles levam Jesus até lá. E Jesus chega lá e está todo mundo chorando. Todo mundo está chorando, claro. E muitos começavam a falar assim: olha lá, Jesus chegou. Ele não gostava de Lázaro, porque se ele gostasse de Lázaro, ele teria vindo até aqui, Lázaro não teria morrido. E outros diziam assim: não, ele era muito amigo de Lázaro. Então Jesus,
ele vendo todas aquelas pessoas chorando, Jesus, ele se sensibiliza também. E a Bíblia diz que Jesus chorou, né? Mais uma vez, Jesus chorou. Mas qual foi o porquê que Jesus chorou ali? Primeiramente, Jesus chorou porque ele era muito amigo de Lázaro. Jesus era amigo de Lázaro, era amigo de Marta, de Maria. Então, é comum, todos nós, quando perdemos algum amigo, a gente chorar. Jesus, ele sempre, os evangelhos sempre dizem, ele falava que ele era o Filho do homem. Então Jesus, ele veio como um homem também, claro. Ele veio como um filho de Deus, mas ele veio como um homem, ele veio com sentimentos. Jesus teve sede, ele pediu água lá para aquela samaritana no poço. Jesus cansou, Jesus teve fome. Jesus, ele sentia o que nós sentíamos. Ele veio como um ser humano, Cristo, e hoje, depois de que Cristo ressuscitou, né, ele foi ao céu, levado ao céu, e ele está lá como nós, como um de nós. Jesus é como um de nós. Quando ele subiu ao céu, ele não trocou lá, jogou o corpo fora, entrou lá como um espírito, Não, Jesus, ele intercede por nós, ele é nosso sacerdote e ele está no céu como eu e como você. Jesus é o Filho do homem, é o Filho de Deus e o Filho do homem. Ele está lá como um de nós, para nos representar diante de Deus, né? Jesus, ele está hoje lá, junto ao Pai, como um de nós, o ser humano, Cristo. E Jesus chorou, porque ele gostava muito de Lázaro, ele gostava muito de Marta, de Maria, e então ele se sente muito triste ali e ele chora, né? Mas também Jesus chorou por causa também da incredulidade daquele povo. Jesus chorou porque eles também não criam em Jesus. Marta e Maria também disse isso. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus fala, né? Se crer, verá a glória de Deus, né? Que ele vai ressuscitar da morte. Aí, né? Não me lembro agora se foi Marta, se foi Maria, que falou assim, eu sei, naquele grande último dia, sim, ele vai ressuscitar. E Jesus falou, se creres, tu verás a glória de Deus, né? Então Jesus, ele ali manda que eles tirassem a pedra do túmulo e ele chama a Lázaro. E Lázaro, então, ele ressuscita e ele sai para fora. Agora eu imagino aqui, porque Jesus fala para que eles fossem até lá e desenrolasse as faixas de Lázaro, as pernas dele. Lázaro estava todo envolto em faixas. Mas quando ele ouve a voz do Filho de Deus, de Jesus Cristo, ele levanta da onde ele está, no sepulcro, lá na sepultura, e ele vai para fora. Agora, como que ele foi? Eu imagino, claro, que pela voz do mestre, ele foi flutuando. Porque se ele estava todo envolto em faixas, né? Jesus pede que eles desenrolem as faixas, desatem, e que assim ele possa ir voltar para sua casa, né? Então é isso. É isso que diz sobre o choro de Cristo. Jesus chorou entrando em Jerusalém, porque aquele povo não creu nele. E Jesus chorou quando Lázaro também havia morrido. Chorou, claro, por ser amigo, mas também Lázaro chorou pela incredulidade daquele povo. Jesus, ele veio até aqui, até o mundo,
A graça de Deus é que pode nos salvar. Pela graça de Deus, pelo amor de Deus, por todos nós, Ele envia o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, na sua abundante graça, Ele nos perdoa em Cristo. Ele nos perdoa por Jesus Cristo. Jesus, Ele veio para salvar a mim e Jesus veio para salvar você. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, que professa essa fé, não só da boca, mas daqui de dentro do coração, todo aquele que crê em Cristo será salvo. Aceite a Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, Ele veio até o mundo para reconciliar nós, pecadores, com o Pai, com Deus. Deus é o nosso Pai. Deus é o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, Ele chora por aquele que não crê nele. Jesus chorou entrando em Jerusalém pela incredulidade daquele povo e Jesus chorou da incredulidade daqueles amigos de Lázaro. E Jesus chora porque Jesus, ele quer ser o seu amigo. Jesus, Ele quer te salvar. Jesus quer te dar a salvação, a vida eterna. Então, creia em Jesus Cristo. Aceite a Jesus Cristo. Vá a uma igreja, não importa a placa. Não importa a placa. Lá no céu não tem placa, eu sempre falo isso. Vai até uma igreja, fala que você quer aceitar Jesus Cristo. Aceite a Jesus, né? Seja batizado, se batiza. Porque Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê não será salvo. Então você deve crer, você deve aceitar Jesus, você se batizar. O batismo na água é o sepultamento do pecado de Adão que entrou em toda a raça humana, né? Então aquele que crê e for batizado, ele será salvo. Jesus, Ele vai voltar, Ele prometeu que Ele volta. Ele vem nos buscar. Jesus vai vir nos buscar. Nós todos seríamos condenados e seríamos destruídos. A gente ia morrer e tudo isso ia se findar por causa do pecado. Só que Deus, a graça de Deus, né? Ele enviou o seu Filho. E assim como Ele ressuscitou o Filho da morte, Deus prometeu ressuscitar a mim e a você depois da nossa morte. Naquele grande dia, quando Cristo vier, buscar aqueles que Deus deu a Ele. Nós seremos ressurretos, seremos ressuscitados para viver com Cristo. Cristo, Ele é Rei. E Ele quer que todos nós reinemos com Ele. E Ele vem um dia para nos buscar. Este mundo, tudo que vemos hoje, tudo isso vai se findar. E a graça abundante de Deus, Ele, pela sua graça, pelo seu amor, Ele nos prometeu essa vida com o seu Filho, com Cristo. Onde não vai haver mais pecado, onde não vai haver mais tristezas, onde não vai mais haver dor, não vai ter mais injustiça, onde reinará somente a alegria e a paz, e o amor e a felicidade. Vem para Jesus Cristo. Jesus te ama e Ele espera por você. Deus abençoe sua vida e a sua família.